Olá, meus queridos, tudo bem? Mais uma aulinha de geografia para você e vamos prestar atenção porque hoje nós vamos falar sobre a integração regional e o papel do Brasil nessa integração. Enfim, vamos falar sobre blocos econômicos. Pois é, e na América do Sul, o bloco econômico mais famoso e fortalecido que nós conhecemos e devemos conhecer muito bem, nada mais é do que o Mercosul. Isso mesmo, o Mercosul. Ah, professor, mas o que é o Mercosul? É o bloco econômico do Cone Sul, da América do Sul. Pois é, exatamente. Então, bora lá. Pega seu material, lápis, borracha e o seu caderno para fazer suas anotações e ficar esperto e ficar consciente. Tudo bem? Acontece que em 1991, o Tratado de Assunção, assinado pelo Paraguai, Uruguai, Brasil e Argentina, criou-se o bloco principal econômico da atuação dessa região, ou seja, o Mercosul, o Mercado Comum do Sul. Qual é a ideia de criar um bloco econômico? Simples, os países se ajudarem economicamente e politicamente também, para que esses países passem a ter melhores condições de desenvolvimento, um país auxiliando o outro. Essa é a ideia. E com o passar do tempo, esse bloco econômico tornar-se uma área de livre comércio, livre circulação de pessoas, mercadorias e dinheiro. É a ideia principal. Mas olha só, no ano de 2012, o Paraguai foi suspenso desse bloco econômico. Por que o Paraguai foi suspenso do bloco econômico? Por causa de um golpe de Estado que derrubou o presidente da época, Fernando Lugo. Isso mesmo. Os demais países membros entenderam que o golpe representava uma ameaça ao regime democrático, uma ameaça ao sistema. Então, eles não estavam apoiando esta situação e acabaram suspendendo o Paraguai, ok? No ano seguinte a essa suspensão, houve novas eleições no Paraguai e essas eleições fizeram com que um presidente do Paraguai voltasse a ter uma democracia, uma eleição democrática que foi realizada, e daí o Paraguai foi restabelecido ao Mercosul. Muito importante isso para o Paraguai, porque o Paraguai é considerado um país isolado. Isso, um país isolado. Por que um país isolado? Porque ele não tem saída para o mar. E se não tem saída para o mar, significa que ele depende dos países vizinhos para poder fazer seu transporte de mercadoria e de pessoas. Para chegar a mercadoria que são importadas e para exportar mercadorias. Depende dos países vizinhos. Então tem que ter a política da boa vizinhança. Tá certo? Bom, além dos países membros do Mercosul, alguns outros países são associados, possuem direitos, não tanto quanto os outros países que são membros, mas possuem alguns direitos. Quais países associados são? O Chile, que a partir de 1996 é associado, o Peru, a partir de 2003, ele foi associado, a Colômbia e o Equador. Colômbia é país vizinho do Brasil, o Equador já é um pouquinho mais distante do território brasileiro, né? Mas são países associados desde 2004. Guiana e o Suriname também. E esses dois, Guiana e Suriname, a partir de 2013. Olha só, alguns quesitos importantes, algumas informações importantes para você lembrar relacionada ao Mercosul. Como eu falei, o objetivo principal do Mercosul é estimular o aumento das trocas econômicas entre os países membros. Lógico, não é verdade? Isso é importante, por isso uma associação, um bloco econômico, né? O comércio da região tem que ser fortalecido. Bom, acontece o seguinte, os países membros do Mercosul possuem algumas características
simples, algumas características básicas que são de grande importância. Mas os países que se destacam em grande atividade econômica é a Argentina e o Brasil. São os países que lideram a economia, são os países mais desenvolvidos desse bloco econômico. E um detalhezinho, preste bastante atenção, que eu quero que você relembre quais são os países pertencentes à América do Sul, tá? E as capitais desses países, quais são elas? Tem que saber. Capitais e países, é importante. Então vamos lá? Brasil, Uruguai, Argentina, Paraguai, Chile, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname e um território ultramarino, Guiana Francesa. Tá joia? Ok? Tchau, tchau. Até a próxima aula.